Estamos de volta para o segundo bloco do programa Santiago Entrevista. Recebe hoje o vereador Pastor Alcides, ele atualmente no PMDB. Pastor, nós falamos inicialmente um pouquinho só sobre o voto aberto e a gente tem falado isso ao longo dos programas que a gente tem feito aqui, porque é um anseio, né, da população sete-lagoana. Eu acredito que é uma coisa que já acontece, né, em várias câmaras de várias cidades brasileiras, e aqui em Sete Lagoas ainda não passamos por isso. Eu vejo que para o telespectador, para o eleitor, tem uma certa confusão na cabeça dele, porque o senhor entrou com um projeto, o projeto, né, entrou em votação, teve voto a favor, contra, saiu na imprensa, e acabou que as pessoas não entenderam direito. Só que o que ficou no sentimento das pessoas, algumas pensam que acabou, não tem condição mais de ter um voto aberto, porque foi votado e acabou, e vai ficar do jeito que está, né? Eu acredito que não é essa a realidade, né? E as pessoas querem o voto aberto. Então eu queria dar esse espaço para o senhor poder explicar o que realmente aconteceu e quando que nós teremos o voto aberto. Aí, Santiago, parabéns pela iniciativa, muitíssimo obrigado. O nosso nobre telespectador, nosso nobre sete-lagoano, terá hoje, através da televisão, nós temos só duas aqui, só essa se prestou a fazê-lo, e os órgãos de imprensa, como as rádios também, não nos deram essa oportunidade, que deveriam ter sido me facultada. Mas nós usamos o Facebook nosso, lá da Câmara, fizemos também veicular na imprensa escrita, à medida do possível, para explicar. Mas esta oportunidade que eu estou tendo agora, ela me é extremamente importante. A questão do voto aberto, a derrubada do voto secreto. O projeto, eu sou o signatário do projeto, nós o protocolizamos em 11 de julho de 2013. 11 de julho de 2013, que eu protocolizei, entrei com o projeto na Secretaria da Câmara e aguardava que o mesmo viesse a pauta para que nós o discutíssemos e votássemos. Fui orientado pela Procuradoria da Casa que pudéssemos dar um certo tempo, deixando-o em sobrestado, ou seja, vamos aguardar, porque o Congresso Nacional, o projeto de voto aberto está lá, tramitando, e vamos deixar que o Congresso defina a situação, depois o do senhor entra e já entra com o respaldo da decisão do Congresso Nacional. Eu disse para ele, olha, para mim, eu tenho interesse e eu estou aí mais do que comprovado de que quero que o voto seja aberto, tanto que já protocolizei. Nenhum outro vereador tomou essa iniciativa e eu tomei. Já era coisa minha, pré-eleitoral. Entendo dessa forma. No entanto, 2013, 11 de julho. Aí passou-se, estava sobrestado, ninguém nem pensava nele mais. Eu pensava. Eu sempre estava observando o momento e cobrando para que ele viesse, mas de uma maneira bem passiva, bem tranquila, porque eu sou tranquilo. Para mim, votar secreto ou votar aberto, para mim, tem a mesma conotação. No entanto, na dinâmica política, na complexidade política, este projeto ficou calmo, sereno e tranquilo e ninguém preocupou com isso. Mas nessa ebulição das eleições, agora de 2014, principalmente as proporcionais, houve assim um interesse enorme para que o voto viesse e o projeto fosse apreciado e trouxesse, e passaram a me cobrar e cobrar. Aí eu fiz saber que, por orientação da Procuradoria, estávamos aguardando. No entanto, o Congresso Nacional até hoje não definiu isso como se esperava que fosse definido, porque retaliou o projeto lá de voto aberto, de maneira que resguardaram inclusive a eleição para a diretoria das casas, da Câmara Federal como do Senado, em voto secreto. Além de outras, como eleição
ou endosso para contratação ou nomeação de cargos públicos, também em voto secreto. Então eles fizeram um fatiamento do projeto lá. E aí Sete Lagoas despertou um interesse muito grande pelo voto aberto. E eu vi aquela dinâmica, aqueles interesses, uns interesses bem paralelos e bem tendenciosos. Eu passei a observar aquela cobrança ferrenha, aquela situação. Eu comecei a analisar o contexto. Quando eu analisei o contexto e pude ter uma visão nítida da coisa, aí um dos vereadores usou da prerrogativa que nos é própria, por força de requerimento, solicitou que o projeto viesse a pauta. Você vê o interesse como o negócio é ferrenho, a ponto de fazer uso de um instrumento mais do que legítimo, que é requerer que o projeto venha em pauta. Mas o interesse de que esse projeto venha em pauta a ponto de ser requerido. Eu, fazendo o estudo do momento, eu analisei a situação e ponderei comigo mesmo. Deixa vir. Na hora que veio o projeto em pauta, quando chegou o projeto, eu também já tinha minhas conclusões, minhas ponderações íntimas. O que eu fiz? Eu pedi vistas ao projeto. Alguém me questionou lá dos vereadores, mas o senhor é autor do projeto? O senhor quer vistas ao projeto? O senhor não tem conhecimento do que o senhor escreveu? Eu falei, peraí. Quem tem poder de pedir vistas ao projeto, senão o autor do mesmo? É uma prerrogativa minha. E a política é dinâmica, a política é complexa. Eu conheço tanto o projeto, quanto conheço também o momento que estamos vivendo e entendo até o porquê desta famigerada vontade que seja observado agora. Então eu quero ter vistas ao projeto, eu quero verificar a situação atual e, evidentemente, eu já tinha no meu foro íntimo o que eu faria. Levei o projeto comigo, me foi dado vistas, questionada, mas me foi dada vista. Quando me deram vistas ao projeto, eu levei para meu gabinete e entrei com um substitutivo. Exatamente para dar uma desarmada naquilo que estava sendo tramado. Na política, você sabe que nos bastidores tem toda uma situação de interesses daqui, dali, da colar, e ninguém diz o quê. A gente que está no interior, está no âmago da coisa, é que a gente percebe e vê. Aí o que eu fiz? Entrei com um substitutivo. E o nosso substitutivo era matérias apreciadas neste plenário serão apreciadas com o voto aberto. Único. Exceção para a eleição da mesa diretora. Somente a mesa diretora no nosso substitutivo nós mantivemos como voto secreto. Exatamente para dar uma adequação ao ambiente que a gente estava percebendo. Então eu fiz isso. Todas as matérias seriam votadas em aberto, exceto a mesa diretora, que eu entendi que o momento era propício que o fizéssemos ainda em voto secreto. Houve toda aquela situação desconfortável, fizeram até uma chargezinha tentando denegrir a imagem da gente, colocando a gente sob suspeição, quer dizer, situações que estão ainda em ebulição, isso ainda não se acomodou, porque a honorabilidade da gente, ela deve ser defendida. Então, não tem problema tornar público minha posição de voto secreto, voto aberto, sei que tem, mas duvidar da minha honorabilidade, da minha honestidade, da minha transparência, é isso aí. A gente também tem outros caminhos para provar que a gente... Mas o projeto pode voltar a plenário quando? Completando, meu querido, aconteceu. Apresentei o projeto. Todas as matérias seriam votadas em aberto. Todas e quaisquer que você imaginar, telespectador, exceto a eleição da mesa diretora. Somente isso. Mas por quê, pastor? Calma, vocês entenderão. Muito bem. Vota-se então o substitutivo primeiro. Como precisavam 2/3, 12 votos, votou-se o substitutivo.
Evidentemente, se é substitutivo, eu o coloquei no lugar do outro, porque para mim este era mais interessante agora. Então, votei a favor deste meu substitutivo, que manteria todas as matérias em voto aberto e a eleição da Câmara, voto secreto, somente isso. Mas como este não logrou êxito, porque teria que ter 12 votos favoráveis, 1/3 do número de componentes da Câmara, caiu o substitutivo. Como o substitutivo caiu, revigora o original. Aí vem o original. Quando veio o original, naturalmente, se eu apresentei um substitutivo, é porque eu queria que esse substitutivo... Eu já não concordei com o original. Na sua origem, eu já não concordei com o original, por isso apresentei um substitutivo. Se apresentei um substitutivo e votei a favor do substitutivo, ora bolas, entendi que este aqui era o melhor para o momento, é uma prerrogativa do vereador. E eu tenho total prerrogativa, porque eu estou representando os interesses da população. A população nem sempre sabe fazer essa leitura, mas quem está lá dentro sabe o porquê. Então revigorou o original. Foi-se votar o original. Também precisava de 2/3, 12 votos. Como, na realidade, o primeiro precisava de 12 votos, esse também precisava de 12 votos, naturalmente eu fui contra ele. Eu votei contra um projeto de origem, porque eu já tinha apresentado um substitutivo que, na minha ótica, seria o mais adequado para o momento. Tendo votado contra este, ele não adquiriu. Não foi só o meu voto, naturalmente, precisava-se 12. Outros também votaram contra e não conseguiram os 12 votos para aprovar. Aí caiu tudo e ficou tudo em secreto. Agora, respondendo você, creio que isso aí explicou para o seu telespectador, para os nossos queridos que estão a nos assistir. Agora, acabou, não vai ter mais, não pode ter? Queridos, existe o chamado ano legislativo. Ele termina todo dia 31 de dezembro. Toda matéria rejeitada em um exercício legislativo, ela pode ser reapresentada no exercício vindouro. No ano legislativo seguinte. Ela só não pode entrar no mesmo ano para apreciação. Então, no ano seguinte, ela poderá vir por autoria minha ou de qualquer outro vereador que assim entender, poderá vir e ser apreciada e, de repente, agora sim, lograrmos êxito e nem mesa de Câmara, nem qualquer outra matéria será votada em voto secreto. É o meu desejo. Mas, olha, voto aberto, eu não tenho medo nenhum disso não, mas voto aberto, ele é do tempo do coronelismo também. Esse negócio de voto secreto, porque voto secreto, corrupção, voto secreto, sei que tem. O voto aberto do tempo do coronelismo, antes da ditadura militar, o voto era aberto. E por que o voto era aberto no coronelismo? Porque os coronéis determinavam na política que os seus representantes votassem de acordo com o que eles determinavam. E por isso era aberto. E ai deles se não votassem. Além da ração que lhes era tirado, a vida deles também estava em risco. Então, isso é para muito um bom complexo. entendedor, meia sílaba basta, né, pastor? É muito complexo. Mas a gente espera que realmente no início do ano já alguns dos vereadores entrem com esse projeto, porque é um anseio da sociedade. E como nós tivemos a mesa diretora sendo eleita com 100% dos votos, eu acredito que nós não precisamos de voto fechado nem para eleição de mesa mais. Portanto, você viu como é que é a coisa? Tudo secreto. Aí não teve nenhum favorável, nenhum contra, todos favoráveis, inclusive eu. O voto era secreto, porém, acabou dando recado. Não foi secreto coisa nenhuma, todos votaram a favor. Então todos, esse voto que era secreto estava na caixinha, mas foi aberto, olha agora. Como é que é isso? Quem votou contra? Quem votou? Não, todos caminharam no mesmo sentido. Qual a expectativa sua com a nova mesa diretora? Na realidade é o seguinte, a mesa diretora ela pode ser personificada, como qualquer governo pode ser personificado, trazendo a cara do gestor, a cara do administrador? Pode. No entanto, eu prefiro pensar de que o poder é autônomo e é poder para valer o legislativo, mas ele não pode ser um poder, por ser autônomo, ele não pode ser um poder de caprichos, de interesses político-partidários. É autônomo o poder, ele é independente do poder executivo.
mas precisa haver harmonização entre os poderes. O legislativo não tem que ser palaciano, nem amigo do gestor municipal, nem inimigo. Nós temos um parâmetro, nós temos um referencial que as nossas condutas são paramentadas e são fundamentadas, que é a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno da Câmara. Então, não importa quem está lá em cima, importa que cumpra o regimento, que cumpra a lei orgânica. Se fugir a este princípio, serão desacreditados. Então, para mim, o que importa na realidade é a fundamentação da legalidade, da constitucionalidade, da moralidade, da impessoalidade, para que nós tenhamos uma administração a contento na Câmara Municipal. Se me permite, eu apresentei um outro projeto que também veio lá do mês de junho de 2013, que é o Código de Ética. E os mesmos que brigaram tanto pelo voto aberto, pelo voto secreto, derrubaram o meu projeto de Código de Ética. E o que é um Código de Ética? Senão um conjunto de normas que disciplinam e norteiam a conduta daqueles que fazem parte daquela comunidade. Por que não ética? Medo da ética? Como é que é isso? Então apresentei o meu Código de Ética, bem trabalhado, feito a 4 mãos, tomei como referência o Código de Ética do Estado de Goiás, Código de Ética de Juiz de Fora. Eu ressuscitei um que estava na casa, de autoria do Luiz Carlos de Oliveira, quando vereador. Foi apreciado pelo meu departamento jurídico, do meu gabinete, pela minha assessoria, pela assessoria do Dalton Andrade, pela assessoria do Caramelo e pela assessoria e suporte da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal. Foi estudado e trabalhamos uns 6 meses nele, feito a mais de 4 mãos. O que esse Código de Ética tinha que não podia ser estabelecido? Inclusive o parecer favorabilíssimo da nossa Procuradoria Jurídica da Casa. Derrubaram o Código de Ética. Sabe-se quem votou contra e a favor? Derrubaram o Código de Ética. Sabe-se quem votou contra, a favor? Isso aí, o pessoal está perguntando que quem sabe a gente consegue aprovar aí o voto aberto. Isso aí e por incrível que pareça, em se tratando de um código de ética dependendo única e exclusivamente de maioria absoluta, de maioria simples, seria no caso ali 9-6, porque o presidente nunca vota, a não ser que haja empate. Então a gente sabe e foi publicado e declarado quem votou contra. Quem é contra levanta, quem é a favor fica sentado. Então ali foi público e aberto. Então sabe-se muito bem quem votou contra e quem era a favor do voto. É uma pena, né? Infelizmente, é uma pena. Isso eu acho que pra gente é como se fosse uma visão que nós temos desse país onde tem um rombo na Petrobras. E que ninguém quer ética, ninguém quer ser investigado. Não quer ser investigado, não quer que, né? A gente fala muito aqui, por exemplo, da transparência do site da TV, da rádio, da Câmara, né? Site da Câmara. Tem que ser melhor, tem que ser mais claro, mais fácil pro eleitor. Exatamente. Sabe? Isso precisa de mudar, a gente precisa de ter um pouco mais de confiabilidade, um pouco mais de ética, né? Santiago, que a gente está aqui depois do resultado das eleições, o que a gente vê? Uma nova situação política na cidade, grupos formando, pessoas com vontade de assumir o poder, né, maior pelo poder? Pelo poder. Poder pelo poder. Poder pelo poder. Só pelo o uso poder. da comunicação pelo poder, o uso do dinheiro pelo poder. De obras, de
Os da máquina pelo poder. Poder pelo poder. Então só... é isso que a gente vê que tem acontecido, né? Mas eu acho uma pena, porque é como diz, né? Eu acho que é até perigoso, né? O vereador, eu falei aqui, um dos vereadores falou que não, eu preocupo com a questão do voto aberto, porque até está na própria Constituição, que é para proteger o vereador. Eu falei, senhor vereador, me ajuda aí, pô. Né? É amigo meu, mas assim, proteger o vereador de quê? Você foi eleito pelo povo para quê? Para te representar, para ir lá e votar no que é certo, no que é bom pela população. Existe, e para mim, né? tanto secreto quanto aberto, eu sou livre aberto. Inclusive, os meus votos secretos, por ser secreto, a gente fica meio que tolhido de declará-lo, mas eu usei umas estratégiazinhas que qualquer um que pegar as cédulas lá vai ver que as minhas cédulas não tem só um X. Agora, falando de assunto de poder, né? A gente sempre fala em nomes que pode vir a disputar a cadeira do prefeito. O senhor ainda tem conversado com o seu grupo sobre ser um dos possíveis candidatos a prefeito? Olha, nós temos o vice-presidente da República do PMDB. Temos o vice-governador de Minas do PMDB. Temos nomes bons em Sete Lagoas do PMDB. E o PMDB tem também a sua intenção de estar oferecendo um nome para o próximo pleito. Eu acho que é cedo demais falar sobre 2016, mas não se pode fugir à realidade. O PMDB é um partido que tem suas pretensões, tem força. Não é por acaso que é vice-presidente da República, que é vice-governador de Minas Gerais. E só não é mais do que vice porque se acomodou. Pois é, mas o PMDB em Sete Lagoas pensa em lançar um candidato a prefeito ou um candidato a vice-prefeito? Nós temos nomes no PMDB que pode pleitear a cabeça de chapa. Agora, como política é tudo muito discutido, é tudo muito conversado, a gente também não pode aqui se arrogar e lançar um candidato cabeça de chapa sem a probabilidade de uma conversa, de um bastidor, de uma negociação. Então, o PMDB tem intenções, tem nomes e está no páreo. Agora, é no desenrolar dessas questões é que nós vamos ver a viabilidade de ser cabeça ou de compor uma chapa. Pois é, mas caso o seu nome seja escolhido, o senhor coloca à disposição o nome? Como eu disse que existem bons nomes em Sete Lagoas, eu não poderia dizer que o meu nome é ruim. É porque são dois vereadores, né, do PMDB. Foi o vereador mais votado das últimas eleições. Mas o vereador que apresentou o projeto do Código de Ética, apresentou o projeto, reapresentou o projeto do voto aberto. Então, está no páreo, sim, ué. Não, eu tô pavimentando a minha estrada. Se o PMDB achar que é por aí, eu não fujo, não. Eu amo Sete Lagoas, eu acredito que ela deve e deverá ser sempre administrada com ética, com responsabilidade, promovendo o bem-estar da nossa municipalidade, trazendo a Sete Lagoas aquilo que Sete Lagoas merece, o patamar da honradez, da honorabilidade, da história de Sete Lagoas. Sete Lagoas não é uma cidade de honra, é uma cidade histórica, ícones da história de Sete Lagoas, os patriarcas da administração desta cidade, eles merecem inclusive serem redivivos através de uma administração nos moldes de Tanuri, nos moldes de Afrana Velar, trazer a honrabilidade que Sete Lagoas merece. E nós entendemos que se o PMDB convergir para o nosso nome, nós estaremos apreciando a possibilidade de deixar. Mas eu não tenho essa presunção, não estou me lançando candidato, isso é uma questão intrapartidária, isso terá que ser discutido. Pois é, mas eu sei que o nosso telespectador gosta desse papo. A gente sabe que na situação atual existiu aí uma troca, né, de palavras do prefeito com o atual, né, deputado estadual, Duílio de Castro,
né? Ele deixou bem claro que veio como candidato a prefeito, né? Porque não queria que o Duílio viesse, e disse que se o Duílio vier, ele bate chapa com o Duílio, né? Muitas pessoas falando que o Duílio está num grupo forte, um grupo novo que está sendo formado, né? Que realmente rompeu. A gente sabe que a eleição do Douglas Mello, principalmente com a rede padrão de comunicação, vem crescendo muito o nome dele, né? O uso da imprensa, lógico que é muito importante salientar isso, e vem aos pouquinhos também sendo colocado como um dos nomes que talvez até poderia vir como candidato a prefeito. Mas aí, quer dizer, seriam dois ali do mesmo grupo, aí uma baita de uma confusão, né? Conversei também com o Caio Valassi durante a campanha, ele disse que estava trabalhando também para que viesse a ser candidato, né, daqui a um tempo. E ainda o Emílio, que fica sempre na espreita aí, né, não perde uma oportunidade para que, né, possa ter uma chance. Agora, a gente vê esse momento político, né, PT e PMDB muito forte, e eu até tenho conversado um pouquinho com o Paredão também. Ele está sempre no páreo aí, está sempre, né, como um guerreiro pronto para atirar. Eu acho que é uma situação nova, né, uma situação, porque o prefeito, a gente não sabe se ele vai querer. Ele queria encerrar a vida dele como prefeito de Sete Lagoas, né, tem feito aí um bom trabalho com grandes obras. Eu acredito que a cidade vai, a partir do ano que vem, passar a inaugurar várias obras, que é a característica do governo dele, a gente conhece, né? Como é que o senhor vê essa situação? O que o senhor imagina que pode acontecer nessa próxima política? Santiago, telespectadores, Deus me deu a felicidade de ter uma mente muito cósmica, aquela elástica. Ela já foi lá no futuro e voltou. Sabe o que é? Eu queria ter anos de vida para ver Sete Lagoas disputando uma eleição municipal em segundo turno. Acima de 500 mil habitantes, né? Não precisa tanto. Acima de 300 mil. 300 mil? 200 mil eleitores. 200 mil eleitores, isso. Acima de 200 mil eleitores. Não está muito longe, mas eu queria ter anos de vida para ver Sete Lagoas disputando a prefeitura a nível de segundo turno. Porque essa pulverização que acontece da pluralidade de candidatos, ela até que não é ruim para mim hoje não, sabe? Pois eu até faço um parênteses aí, porque eu comentei aqui que eu achei que a eleição passada foi muito atípica, por causa daquela situação que teve. O Márcio Reinaldo veio e agregou, né, apoios de diversos segmentos, e na verdade ficou como se fosse quase que um candidato único, principalmente pela questão de investimento em campanha. Exato. Né? Ele veio como um trator. Né? Agora a gente já vê a coisa se definindo há 2 anos antes. Né? Eu falo que a partir de 1º de janeiro de 2015 a gente já começa a disputa eleitoral. Já começa. Né? É precoce. Então assim, a gente vê que na próxima eleição o Márcio já não viria mais como veio há 2 anos atrás. Por quê? Porque ele está aí no dia a dia, as pessoas o poder desgasta, né? O poder desgasta, você falou, é uma coisa interessante. O poder desgasta, ele não vem. Apesar de eu acredito que é um governo que vai ser altamente aprovado no final, né, das contas, mas aí a gente ganhou outras situações, né? Então, quer dizer... É claro. O governo Márcio Reinaldo é o seguinte, ele, na verdade, nós estamos agora no mês de novembro, e com toda certeza, com toda convicção, menos 4 meses de governo, em vez de 1 ano e 11 meses, é 1 ano e meio de governo. E 4 meses ele pegou, e depois que ele descobriu, ele percebeu que também herdou uma cidade que precisava ser ressuscitada das cinzas. Não tinha credibilidade, não tinha projeto, não tinha crédito, e estava totalmente dilapidada, totalmente depredada. Então ele teve que estar buscando reconstruir a cidade. Foram 2 anos de reconstrução, enfim, até de aquisição de credibilidade, novamente, credibilidade no sentido moral e de crédito no sentido mesmo de financiamento para a gestão.
E obras que estão sendo feitas agora, como a ETA, a Estação de Tratamento de Águas, a ET, que é um dever, uma obrigação imposta até pelo governo federal, que também com certeza sairá no governo dele, hospital regional, instituição sobre a UPA 24 horas, universidades ou faculdades de medicina vindo para a cidade, outros investimentos mais. Quer dizer, a cidade ganhou credibilidade, a cidade alcançou outra vez projeção que lhe era necessária, e essa semana mesmo ainda está em viagem para a Espanha, para a Suíça, a Alemanha. Quer dizer, que prefeito fez isso, que prefeito tem essa projeção, e que prefeito tem o trânsito, como sempre teve, creio que não vai deixar de ter por causa de resultados políticos recentes, não vai deixar de ter em Brasília, conhece os ministérios, conhece o Congresso e também no Estado. Então, quando ele veio, ele era o homem da vez. Hoje ele está ressuscitando a credibilidade, o crédito moral de Sete Lagoas e o crédito financeiro também de Sete Lagoas. E tem projetos aí auspiciosos para elevar a cidade de Sete Lagoas ao patamar de uma cidade turística. E eu vou te falar, pode-se ter o empreendimento que tiver numa cidade, mas nenhum empreendimento traz mais progresso, traz mais prosperidade, traz mais credibilidade, mais grandeza para a cidade que turismo. A gente refazendo o turismo ou tornando a cidade turística, nós vamos ter rede de hotelaria, nós vamos ter restaurantes, casas de diversão, enfim, uma série de outras questões agregadas para o turismo, e naturalmente, tendo isso, o turista vem. Então, o sonho do teleférico e daí por diante não é utopia, não. Tudo isso é possível, porque o município não precisa ser o criador e gestor destas coisas. Ele precisa buscar parcerias. E parcerias é o que não falta neste mundo de empreendedorismo. Então, de repente, nós vamos ter aí 2 anos vindouros, creio que 2 anos de revelação de Sete Lagoas para o mundo. Então, o governo Márcio Reynaldo não está de todo perdido, como muita gente pensa, não. Pelo contrário, doravante, Sete Lagoas começa a alcançar seus patamares. Não acredito de jeito nenhum que ele está perdido, ele está mais achado do que tudo. Muito mais achado, porque as obras até agora é de infraestrutura. Só que a gente não sabe se ele vai querer continuar. Sim. Aí, voltando àquela conversa, de eu gostaria de ter mais anos para ver um segundo turno, porque aí seria uma escolha mais legitimada. Porque se a gente pensar na antepenúltima eleição que houve, a última foi o Márcio Reynaldo, a penúltima foi o Maroca, a antepenúltima, nós tivemos um prefeito eleito aqui com 33 mil votos. Quando nós tínhamos 105 a 110 mil votos apurados, e o prefeito que foi eleito foi com 33 mil votos. 33 mil votos significa que 70 e tantos por cento dos votantes não queriam aquele prefeito. Mas por causa da pulverização, inclusive eu fui um dos responsáveis, eu pertencia a uma chapa majoritária e eu tive 15.400 votos com o meu parceiro. O outro teve 23 mil votos, foi o CCR. O outro teve 29.700, que foi o Maroca. O outro teve 12 mil votos, foi o Emílio. O outro teve 3.400 e poucos, 3.500 votos, foi o Caio Balasco, com o doutor Ronaldo João, deputado na ocasião, candidato a vice. Então, 33 mil votos elegeu um prefeito. Se pulverizar desse jeito, até eu tenho chance. Então, é aquele negócio. Eu quero o segundo turno, mas se continuar essa pulverização, não é muito ruim para quem não tem dinheiro, para quem não tem um background, um pano de fundo de apoiamento político e coisa que na realidade ainda é o que me falta. Então não seria demais não, porque eu já tenho um nome construído, eu já tenho um serviço prestado, eu já estou na cidade e sem presunção nenhuma, eu acho que a possibilidade aí de vir essa pulverização toda, e apesar de ser um direito que assiste a qualquer cidadão, será que nós vamos ter o dissabor outra vez, mesmo lhe assistindo o direito, e se quiser terá o meu respeito? Será que nós vamos ter outra vez mais um deputado eleito
para representar a nossa terra, voltar para aqui para ser prefeito, deixar a gente sem representante lá? Não basta não basta termos ficado sem representante na Câmara Federal. Sete Lagoas teria condições de fazer aqui dentro 2 deputados federais com folga e no mínimo 2 deputados estaduais com folga. Mas olha só a situação. Com Sete Lagoas, a comunidade política de Sete Lagoas, que faz política, precisa pôr a mão na consciência, assentar e debatermos Sete Lagoas sem os interesses pessoais, corporativos. Vamos ver o que é melhor para Sete Lagoas, para a gente ter a possibilidade de ter uma melhor representatividade. Então o deputado hoje eleito por Sete Lagoas vai tomar posse, sucesso para ele, um cara inteligente, dinâmico, possivelmente nos representará muito bem. Mas será que daqui a 2 anos nós vamos ter a insatisfação, a decepção de não termos mais representando lá, voltar para aqui para ser prefeito? Eu estou até para querer entender o que é esse negócio de deixar de ser deputado para ser prefeito. Eu não falaria isso hoje sobre Márcio Reinaldo, que já foi deputado, prestou serviço, né? Pelo amor de Deus, o camarada não tem nem fôlego mais de buscar. Então, como a possibilidade de estar buscando se acomodar para o final de carreira brilhante, tudo bem. Mas o camarada que está projetando agora, foi eleito agora, ir para lá e voltar para lá. Aí nós vamos... inadmissível, né? Nós vamos outra vez conviver com a situação que vivemos com o CECE, que vivemos com Canabrava e daí por diante. Pastor, infelizmente nosso tempo está encerrado. Queria te agradecer pela sua presença aqui, agradecer pelos esclarecimentos, dizer que a gente continua acreditando que podemos ter bons políticos. Eu é que tenho que te agradecer, Santiago, e agradecer o seu telespectador de nos prestar essa atenção e permitir que entremos no seu lar, na sua casa, para também nos fazer entendido, porque quando há uma tendência na imprensa, que não é o caso da TV Sete Lagoas, na qual você está nos assistindo, essa questão tendenciosa de beneficiar um grupo, de beneficiar uma pessoa e alijar o outro sem passar à população a veracidade dos fatos, isso não é imprensa, isso não é digna de crédito. A imprensa coerente, digna de crédito, é aquela que ouve as partes, dá opção, dá oportunidade às partes de se explicar e tira a sua conclusão para ter uma matéria coerente, responsável para informar os seus leitores, telespectadores ou ouvintes. Eu fico muito grato, muito honrado, muito satisfeito e com certeza eu espero não tê-lo decepcionado nem aos nossos telespectadores, mas me coloco sempre à disposição para a gente estar aqui batendo um papo saudável, gostoso, amistoso, como nós dois somos, e evidentemente falando ao seu público. Eu é que agradeço e deixo um abração a todos, lembrando só de uma coisinha, com relação ao Código de Ética. O primeiro tratado ético dado à humanidade foram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, primeiro tratado ético, porque a população vivia sem governo, sem disciplina, e Deus determinou através do grande legislador Moisés, entregou a ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos e o desdobramento dos 10 mandamentos em leis complementares para disciplinar o caminhar do povo de maneira que houvesse harmonia, respeito, moralidade e o povo pudesse viver em perfeita paz. Este é o nosso desejo. Abençoo Sete Lagoas com muito prazer em nome de Jesus. Muito obrigado por ter me trazido aqui, meu amigo Santiago. Ok, obrigado. Nós agradecemos a você também que esteve conosco, nos acompanhando durante esta 1 hora de entrevista. Não esquecendo que você também pode acessar os nossos vídeos no nosso canal do YouTube, né? Depois que a gente faz a divulgação ao vivo e as reprises, a gente disponibiliza para você o vídeo no nosso canal do YouTube. É só acessar YouTube/TV Sete Lagoas. Um abraço para você e continue sintonizando a TV Sete Lagoas.